Boa noite, depois da dona Antonieta. Boa noite a todos, irmãos de jornada. Que a energia de paz e amor de Jesus Cristo, nosso Mestre, esteja conosco essa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor que damos início à nossa live, com transmissão através da rede social da nossa Seara Espírita Renascer, a rede social Facebook. Hoje, 27 de julho, quarta-feira, uma quarta-feira muito agradável em Piracicaba. Estava olhando aqui, estão 19 graus, está bem fresquinho. Estamos aqui reunidos, vocês podem ver que reunidos estão a dona Antonieta com a dona Maria Antônia, nossa palestrante. Estão juntinhas lá na casa da dona Antonieta, estou mais distante, nós estamos dando início hoje à nossa transmissão com a nossa palestrante Maria Antônia, que vai abordar o tema A Parábola do Mordomo Infiel. Boa noite, minha irmã Antonieta e minha irmã Maria Antônia. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí sintonizados conosco, que tenhamos um bom trabalho. Isso, muito obrigado, viu? A gente agradece antecipadamente pela sua disponibilidade nesse projeto de amor da gente, viu? A Seara Espírita agradece com todo o coração, com muito amor e desejamos sempre que você possa levar sua mensagem dessa doutrina maravilhosa a todos os corações. Então, antes de passar a palavra para a nossa irmã, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento do que serve, né? Qual a pretensão da nossa live. A nossa live, ela tem como pretensão levar um tratamento espiritual, ou seja, é uma vibração amorosa visando, através da informação da nossa doutrina, visando o tratamento espiritual à distância. E hoje, nós queremos incrementar esse tratamento, pedindo a todos, recomendando a todos, que a partir de quarta-feira, hoje e as futuras quarta-feiras, não sabemos até quando estaremos fazendo as lives, porque nosso trabalho ainda está paralisado, né, o trabalho presencial, que toda quarta-feira vocês coloquem um copinho com água, tá bom? Que nem eu coloquei aqui, que a gente agora, toda quarta-feira, após a palestra da nossa irmã, do nosso irmão que vem com muito amor passar mensagem para a gente, a dona Antonieta ou o Edilson, que finalizar a live, vai fazer uma oração para a fluidificação da água, tá bom? Então fica a nossa recomendação a todos. Hoje, quem não colocou, começando a live, vai escutando e vai buscar um copinho e deixa do lado, que ao final a dona Antonieta vai fazer essa vibração amorosa para colocar a medicação. A gente sempre fala que o tratamento sempre está também junto com essa água fluidificada que a gente sempre recomenda em nossos trabalhos presenciais, tá bom? Então, para dar início ao nosso trabalho, com essa energia de amor, energia de paz que a gente está vivenciando agora, vamos fazer uma pequena prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a eles muita paz, muita luz, que a nossa irmãzinha Maria Antônia possa ser iluminada para trazer uma mensagem que possa chegar a todos os corações de todos os nossos irmãozinhos necessitados. Uma mensagem que possa trazer um pouquinho de paz, de consolo, de esperança. E rogamos, ó Pai de infinita bondade, que a sua energia pode chegar a todos os lares dessa noite, levando muita proteção, saúde para todos. Todos possam receber essa energia de amor, essa energia de paz que nós estamos emanando através das informações da nossa doutrina espírita kardecista. Que assim seja. Passa a palavra à nossa irmã Maria Antônia com o tema Parábola do Mordomo Infiel. Uma boa noite. Queremos agradecer, então, essa oportunidade de estar aqui para darmos conta do compromisso com a doutrina, né? Porque, acima de tudo, nós que optamos por estudar a doutrina espírita, além de nós sermos agraciados pelos conhecimentos de Kardec, sobretudo, nós precisamos nos comprometer com o Evangelho de Jesus. E o Evangelho é extremamente importante para que possamos dar conta da nossa caminhada aqui na Terra. Aquele que segue o Evangelho de Jesus nutre seu coração de fé e de paz, e assim segue confiante mesmo nas dificuldades.
E hoje nós vamos, então, falar sobre o tema, a parábola do mordomo infiel. Várias parábolas de Jesus, aliás, Jesus se comunicava com a população, com as pessoas do seu tempo, sempre por parábolas. E segundo o Velho Testamento, já naquele tempo que se anunciava a vinda do Messias, havia uma proposta de que o Messias viria e ele estaria se comunicando através de parábolas. A parábola é uma forma de comunicar o ensinamento moral por meio de fatos relatados, geralmente baseados numa história de vida, numa experiência de vida. E é o que Jesus fazia. Jesus se valeu por muito tempo, todo o tempo que ele aqui esteve, ele observava, ele já conhecia a cultura do povo, observava o comportamento da população, sabia como que funcionava toda a sociedade da época, e utilizando daquelas hábitos e costumes, ele então conversou com o povo no sentido de evangelizá-los, levando às pessoas os ensinamentos da Boa Nova. E nós já estamos há mais de 2000 anos da vinda de Jesus, e todas as suas palavras são perfeitamente aplicáveis para os nossos dias. E essa parábola, o mordomo infiel, ela é extremamente importante para a época em que nós estamos vivendo. Então, vamos entender primeiro o que é o mordomo. Eu vou, ao invés de ler a parábola ela é de Lucas, né? Os termos da parábola nós encontramos em Lucas, no seu capítulo 16, versículos de 1 até 13. Eu vou sintetizar para a gente não tomar muito tempo, mas é interessante que aqueles que tiverem curiosidade de procurar ler essa parábola, né? Então, do que se trata? Diz então Jesus, conversando com seus discípulos, ele então conta a seguinte parábola, que havia um senhor, dono de terras, e que esse senhor confiou suas terras a um mordomo. Esse mordomo, ele trabalhava para esse senhor, e o senhor ficou sabendo que o mordomo estava usurpando dos seus bens. Então, o que é que ele fez? Ele chamou o mordomo, conversou com o mordomo e solicitou que o mordomo lhe prestasse contas da sua tarefa, né, de mordomia. O que é o mordomo naquela época? O mordomo, tanto naquela época como agora, mas nós não usamos mais esse termo mordomo, né? É o administrador. Então, o mordomo era um administrador. A palavra mordomo, ela vem do latim, que significa pilar, significa coluna. Então, quando o mordomo, ele é chamado de mordomo, ele tinha uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, porque o Senhor confiava plenamente nele, ele que tomava as decisões, ele que fazia as negociações, ele que arrendava as terras desse senhor para outras pessoas, coisa que ainda existe muito hoje, né? Para quem vai nessas fazendas do interior aí do Brasil, nós vemos muito disso ainda. Mas o que nos importa, por que esse mordomo foi infiel? Porque durante o seu trabalho, ele começou a abusar da confiança do seu senhor e usurpar dos seus bens, e chegou aos ouvidos do amo. Ele, então, aproximou-se, conversou com ele e disse que era do conhecimento dele que ele estava usurpando dos seus bens, solicitando-lhe que prestasse contas da sua tarefa e que, a partir de então, não seria mais amo nas suas terras. Ele assustou-se, porém, ele tinha consciência do que ele estava cometendo erros, né? Então, o que ele fez? Ele pensou, mas o que eu farei a hora que eu perder minha mordomia?
Eu, cultivar, eu não sei. Solicitar esmolas, pedir, eu também não vou, porque tenho vergonha. E parou para pensar. E o que é que ele fez, então? Pensou, eu vou chamar os arredatários que têm dívidas para como eu amo, e vou propor-lhes uma redução nas suas dívidas, porque assim eu os terei a confiança para que quando eu perder a mordomia, eu possa ser recebido em suas casas e ser acolhido. E quem sabe, se não, até ser indicado como um bom mordomo em outras ocasiões, né? Foi o que ele pensou. E assim o fez. Ele chamou aqueles que lhe deviam e propôs, então, perguntando a eles, quanto que você deve de trigo? E o senhor disse que devia 100 volumes lá do trigo. Perguntou sobre, daí ele disse, então, corra, apressa-te, senta-te e escreva aí 50. A seguir, ele chama o outro e faz a mesma proposta. E então o outro disse que devia 100 litros, não me lembro o termo da época, esqueci, mas ele devia 100, vamos supor que sejam litros. E então propôs a ele que então reduzisse para 80. O que significa esses valores diferentes? Existia um padrão de percentuais para a redução, porque o óleo era diferente, o valor do azeite era diferente do trigo. Daí essa diferença. Mas, de qualquer forma, esses arrendatários ficaram muito felizes porque diminuiu a dívida deles. E então, um mordomo, ciente do que ocorreu, ao invés dele censurá-lo, ele elogiou a atitude do mordomo, embora ele mantivesse a dispensa, a demissão do mordomo. E logo a seguir, Jesus comenta, então, dessa situação, relatando isso que aconteceu, e ele diz, então, que as pessoas ali presentes, né, se refere às pessoas que estavam ali presentes com ele. Na parábola, refere o seguinte, que as pessoas deveriam conquistar amizades, para que essas pessoas, no futuro, contassem com os amigos diante das suas dívidas, né? Resumidamente é isso. E aí, ele até faz uma comparação, ele fala que se nas iniquidades as pessoas são prudentes, né? Por que não ser, diante das situações, as pessoas da terra que praticam iniquidade, elas eram prudentes, conquistando amigos com as suas iniquidades, mais do que aqueles que são da luz? Por que, então, não manter a mesma conduta? Porém, ele finaliza, né? Lucas finaliza lá, que ele diz assim, que aquele que confia no pouco, que dirá no bastante. E ele salienta, nessa finalização, a importância de se valorizar as condições em que a pessoa está inserida para ampliar os seus relacionamentos. Mas a última passagem lá de Lucas fala que não se deve servir a dois senhores, que ou você serve a Deus ou a Mamon. Quer dizer, o Mamon é a materialidade e a Deus é a espiritualidade. E aí é nesse momento que nós vamos entender o sentido espiritual dessa palavra que Jesus quis dizer para aqueles que o acompanhavam e que ele, nessa passagem, vale muito para nós. Então, quem é o Senhor? Então, se nós pegarmos essa experiência e nós pensarmos, vamos trazer essa experiência para a nossa vida pessoal. Todos nós aqui na Terra, nós somos os mordomos. Nós desempenhamos na Terra o papel de mordomo. Por quê? E quem é o Senhor? O Senhor é Deus, o nosso Criador.
que além de nos criar, ele nos proporcionou todas as condições para podermos evoluir aqui na Terra. Desde a pequena simplicidade nossa, desde que nós fomos criados simples e ignorantes, conforme o conhecimento da doutrina espírita. Lembrando que ignorância aqui não significa a ignorância da maldade que nós atribuímos para o ignorante, mas a ignorância é de sabedoria, é de desconhecimento, é de falta de maturidade. E então Deus nos concedeu todos os recursos, nos concedeu um corpo físico para reencarnarmos, nos concedeu a capacidade da inteligência. Nós temos um corpo que funciona com o cérebro tão perfeito, um corpo perfeito que um homem não consegue imitar de forma alguma. Tudo que nos cerca é muito perfeito. E Deus nos ofereceu todos os recursos no planeta para que pudéssemos nos adaptar e vivenciar as nossas experiências aqui na Terra. Então, a vestimenta, a nossa alimentação, o ar que respiramos, a noite do descanso, o trabalho, todos os recursos são os bens que Deus nos proporcionou. Então, Ele é o nosso Senhor. Ele é que nos cedeu isso tudo. Porém, nós, na condição de mordomos, e somos mordomos infiéis, por quê? Porque de uma forma muito infantil até, de uma forma muito ingênua, nós assumimos na vida tudo que nós temos como se pertencessem a nós, pura e simplesmente fosse nosso. Ao ponto de que nós vivenciamos as nossas experiências e nos magoamos, nós criamos problemas de relacionamento com outras pessoas, justamente porque tudo aquilo que temos à nossa disposição, nós tomamos como sendo nosso. Então, de certo modo, nós somos usurpadores dos bens que Deus nos concede. E a Terra é o planeta Terra são as terras do Senhor. Então, Deus nos concedeu essas terras para que aqui pudéssemos vivenciar as nossas experiências, que é o planeta Terra. E olha que interessante, e nós não respeitamos isto. Vamos refletir um pouquinho. O amo daquela época, ele negociava os pagamentos, né, que era feito pelo mordomo, e ele estabelecia um valor. E se o agricultor, ele sofresse uma intempérie, ele tivesse problemas nas suas colheitas, porque não se pagava com dinheiro, ou se houvesse pagamento com dinheiro, era o denário da época. Porém, em geral, era feita a negociação com os bens produzidos na terra. Mas se houvesse uma tragédia, se houvesse algum problema de que a agricultura não fosse produtiva, estes arrendatários, eles se tornavam devedores. Então, era muito comum essas pessoas serem devedoras, mas continuavam a sua luta no dia a dia, continuavam renovando seus contratos para poder obter os benefícios do seu sustento, continuar trabalhando, né? E nós fazemos a mesma coisa, nós usurpamos desses benefícios, muitas vezes sofremos tragédias ao longo da nossa caminhada, mas não podemos desistir, nós continuamos. Mas nós não despertamos ainda de que esses bens não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E é por causa disso que nós acabamos sofrendo e não fazemos o bem a ninguém. Então, quando Jesus fala que nós deveríamos, que ele recomenda que se aproveitasse daqueles bens oriundos da iniquidade, porque o que é bens oriundos da iniquidade? A iniquidade é quando a gente obtém as coisas pelo caminho mais errado, né? Muitas vezes roubando, outras vezes não roubando, mas por negócios de esperteza, e outras vezes até mesmo porque não é do outro, então eu posso pegar. Então, muitas vezes a gente obtém as coisas de uma maneira um pouco ilícita.
ou até mesmo, não sendo ilícitas, né, porque na sociedade, o funcionamento da sociedade hoje não nos permite a partilha, né, a maneira como nós vivemos socialmente, principalmente no país capitalista, não existe a partilha. Existe, assim, aquele que trabalha mais, aquele que fizer mais, vai conquistar mais bens. Está errado isso? Não está, nós vivemos essa realidade. Mas o que está errado é nós abusarmos dos bens que nos é concedido, e ao abusarmos, nós não utilizarmos para o bem da coletividade. Então, quando Jesus, ele não quis elogiar, ele não elogiou a atitude do mordomo de ter feito a redução dos valores, ele não elogiou a desonestidade do mordomo, mas ele percebeu que o mordomo teve uma atitude de prudência, à medida que ele faz uma negociação com as dívidas daqueles arrendatários e beneficia-os. Então, Jesus, ele entende que essa atitude do mordomo foi uma atitude de prudência, e uma atitude que, quando esse mordomo estiver mais amadurecido, provavelmente ele não tenha nem sequer mais a desonestidade. Porque, de certo modo, ele, embora pensando no seu bem-estar, em ser acolhido, o mordomo fez o bem para alguém. E quando se faz o bem para alguém, de certo modo, a gente atenua o sofrimento, a dívida do outro, não atenua? Então, nós também vivemos aqui na Terra e nós estamos endividados diante de Deus, diante da criação. Vamos colocar assim, diante de todo o fenômeno de vida, para a gente não correr o risco de entender Deus como sendo um ser como nós, o ser humano, mesmo que seja um ser espiritual muito superior. Porque Deus, ele é a força, ele é a nossa origem, ele é luz, ele não é um personagem, não é uma personalidade. E nós devemos o respeito, devemos acolher os bens que ele nos proporcionou, não para nós, ele nos proporcionou a todos nós, a coletividade. E nós não podemos agir como mordomo, justamente porque os bens que nos são colocados é para o uso da coletividade e não só nosso, coisa que nós usamos só para nós, né? Por isso que nós compramos terra, nós compramos casa, compramos carro, compramos um monte de coisa. Nós vivemos essa realidade no capitalismo de hoje, sim. Porém, é necessário que aprendamos a partilhar. E para partilhar, Jesus ainda ele dá uma dica de como nós vamos partilhar e o que vai acontecer quando fizermos essa partilha. Que dentro da doutrina espírita nós chamamos da prática da caridade. Então, quando nós fizermos o bem para o próximo, nós pensarmos na coletividade e não apenas em nós, o que vai acontecer? Aquilo que nos pertence, pertence também aos outros. Então, nós passaremos a nos preocuparmos com a fome do outro, nos preocuparmos com o frio do outro, com aquele que não tem um lar para morar. Nós vamos nos preocupar com aquele que está desempregado. Nós passaremos perto do necessitado, mas não vamos virar o rosto porque não temos o que oferecer. Nós sempre teremos o que oferecer a alguém. Nem que seja em pensamento uma oração. Nós sempre temos algo para oferecer de nós, porque nós somos dadivosos. Nós falamos, nós ouvimos, nós enxergamos, nós andamos. Nós temos saúde. Tudo isso são bens que nos é oferecido quando nós reencarnamos aqui. E quem é que providenciou isso tudo? Certamente não foram nossos pais só por conta própria. Eles também tiveram os benefícios deles ao reencarnar aqui. Então, toda a população terrena é beneficiada ao reencarnar aqui com todos esses bens. Mas esses bens, eles devem ser utilizados para benefício do outro.
ainda que tenhamos a nossa casa, ainda que tenhamos na sociedade que vivemos, as coisas que temos, elas acabam nos pertencendo de uma maneira natural. Mas não podemos ser egoístas achando que é só nossa. E que nós não devemos olhar para o próximo, muito pelo contrário. Há sempre um prato de comida disponível na nossa casa para dar a alguém que está com fome. Há sempre um bem a ser feito para alguém que bate na porta e está chorando. Se eu não tenho o que oferecer, eu vou ouvir aquela pessoa, vou procurar saber o que leva aquela pessoa a chorar, em que eu posso ajudar. Às vezes eu não posso ajudar, porque naquele momento não tem um prato de comida pronto. Eu não tenho uma compra, porque eu não fiz a compra. Quantas vezes, às vezes, falta alimento dentro da casa da gente também, porque a gente teve tempo nem de sair para fazer compra. Mas eu posso ouvir, eu posso praticar a caridade através dos recursos que eu tenho, que é ouvir, ver, falar, dar palavra de bom ânimo, de confiança, anotar o endereço dessa pessoa para poder providenciar auxílio para essa pessoa. Se eu não posso auxiliá-la agora, eu posso auxiliar depois, ou posso pedir a outras pessoas esse auxílio. Isso se chama fazer o bem, atenuar o sofrimento daquele que está sofrendo. E por que ele sofre? Muitas vezes ele sofre justamente porque é uma pessoa endividada. Nós sabemos, através da doutrina espírita, que nós reencarnamos aqui na Terra por várias razões. Nós podemos reencarnar porque nós estamos realmente expiando uma experiência que nós vivenciamos de forma errada lá no passado e precisamos revivê-la e corrigir. Nós podemos viver aqui na Terra porque escolhemos a tarefa de pôr à prova o que nós já aprendemos, de conhecer aquilo que de fato nós somos e o que já podemos fazer. E nós reencarnamos para ajudar muito, para fazer o bem para o próximo através de uma missão específica. Assim como nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, tivemos o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Francisco de Assis, são esses espíritos que se tornaram conhecidos. Mas nós temos muitos outros espíritos que estão reencarnados, vivendo para o bem do outro, para a coletividade. E é por isso que esses espíritos, quando eles desencarnam, eles têm uma ascensão espiritual fantástica diante dessa oportunidade. E o que eles fizeram? Eles atenuaram a dívida do outro. Ele diminuiu o sofrimento do outro. E o que acontece com quem atenua o sofrimento do outro? Quem atenua o sofrimento do outro acaba criando vínculos positivos, acaba armazenando experiências de benefícios muito grandes. Nem sempre os benefícios, o reconhecimento, a gratidão virá da terra. Muitas vezes o reconhecimento e a gratidão virá na espiritualidade. Quando essa pessoa desencarna, o que acontece? Ela vai ser acolhida, vai ser amparada pelos amigos da espiritualidade. Para quem participa da doutrina espírita, de trabalhos mediúnicos, existem muitas situações, né, que as reuniões mediúnicas, elas são um ato de caridade extremamente importante para os espíritos que desencarnam em situações de sofrimento. E durante essas reuniões, a gente ouve muito espíritos que vêm e que contam a sua experiência e que manifestam a sua alegria e a sua gratidão para com pessoas aqui da Terra que atenuaram o sofrimento deles em situações bastante difíceis. E aquele que atenuou, aquele que socorreu, aquele que amparou, nem sequer imagina o quanto ele beneficiou. Quando essa pessoa que beneficiou alguém diminuiu o sofrimento, foi o que o mordomo infiel fez, e nós somos mordomos infiéis, porque nós não respeitamos os nossos benefícios, aquilo que Deus nos cede.
Mas quando nós, apesar da nossa imperfeição, fazemos o bem para o outro, nós estamos diminuindo o sofrimento do outro, fazendo o bem para o outro. E é isso que Jesus recomenda, porque também ele afirma que nós granjearemos, ele fala, granjeai amigos. Por quê? Para que tenhas amigos lá no tabernáculo, ao ser recebido no tabernáculo. O que ele quis dizer com isso? Que nós devemos utilizar desses bens que dispomos aqui na terra para diminuir o sofrimento e a dor do outro. E quando isso nós fazemos, para nós, muitas vezes, não tem nenhuma importância. Não vai me fazer falta. Isso não, imagina, a gente até acha que não está fazendo bem nenhum. Mas para aquele que recebeu, aquele que estava muito doente, aquele que foi amparado porque foi ouvido, que deixou de se suicidar porque alguém o ouviu, alguém lhe deu palavra de conforto, essa pessoa ficará eternamente grata. E quando ela vai embora daqui, ela nunca vai esquecer da gente, daquele que o ajudou. Eu continuo sendo imperfeita, continuaremos sendo imperfeitos, mas se na nossa imperfeição, nas nossas fraquezas, nós aproveitarmos a oportunidade para fazer o bem, nós estaremos granjeando amigos. E segundo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, quando nós praticamos o bem aqui, muitos amigos no plano espiritual, principalmente aquele amigo que é o nosso protetor, aquele que nós chamamos de guia espiritual, o anjo da guarda, qualquer que seja o termo que queiramos atribuir a ele, mas que aquele companheiro inseparável, que se alegra em nos auxiliar, que desde o dia que nós botamos o pé aqui no planeta Terra pela concepção dos nossos pais, ele nos acompanha, ele vibra intensamente pelo nosso sucesso. Então, quando ele nos vê praticando o bem, eles ficam muito felizes, eles se emocionam e eles intercedem a nosso favor nos momentos em que nós estamos em dificuldades. Então, nós acabamos sendo amparados, ou aqui quando estamos encarnados, ou depois que desencarnarmos. Então, Jesus, ao recomendar granjeai amigos, mesmo que seja pela iniquidade, ou seja, granjeai amigos, utilizai as coisas que você já conquistou, mesmo que seja por esse caminho da imaturidade, mesmo que seja pelo caminho do egoísmo, mas comece agora a compartilhar o que você já tem, partilhe, seja fraterno. Jesus está dizendo isso para nós. Ele nos recomenda isso. E ao nos recomendar esse aspecto, ele está valorizando muito, está mostrando que a nossa verdadeira vida, o verdadeiro sentido da nossa vida está na espiritualidade e não na materialidade. Por isso que quando chega lá no final, quando lá Lucas fala, né, daquela passagem que a gente ou deve servir a Deus ou a Mamon, na verdade, o que nós precisamos fazer? Nós devemos servir a espiritualidade. O que significa isso? Significa que nós precisamos utilizar os bens materiais em benefício da espiritualidade, nossa e do outro. Então, nós temos a responsabilidade de compartilhar os nossos conhecimentos. Então, nós que já temos acesso ao conhecimento da doutrina espírita, devemos compartilhar o nosso conhecimento de maneira que nós possamos ajudar a compreensão da vida, ajudar os outros a aceitar os seus sofrimentos, a compreender por que sofrem, a acreditar na imortalidade da alma, porque é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar, e acreditar que a vida não termina no túmulo, que ela continua. E ao termos a continuidade, nós vamos perceber que nós continuamos tal como somos. Então, tudo que fizermos para ser melhores aqui, enquanto estamos vivendo no plano material, viver melhor significa não
explorar a materialidade, mas utilizar os bens da vida material para o nosso bem, mas para o bem, sobretudo, do outro. Muitas vezes é necessário muita resignação, aceitação, mas nós precisamos viver para o benefício do outro, não do nosso benefício. E é isso que Jesus quis mostrar. E ele mostra, então, essa dinâmica. Só na doutrina espírita nós vamos entender isso, porque a doutrina espírita nos mostra a continuidade da vida, a imortalidade da nossa alma, e que ao continuarmos vivendo, nós habitaremos planos na espiritualidade muito semelhante ao que nós vivemos aqui. Nós seremos lá o que somos aqui. Se formos bons de coração, nós continuaremos sendo bons lá. E nós vamos nos preocupar com a bondade, com o bem. E com isso, nós estamos acelerando o nosso progresso, a nossa evolução. E nós estamos ganhando muito de evolução moral do nosso espírito. Porque nós estamos aqui para evoluir. Essa parábola, ela é muito interessante. A gente tem que ler várias vezes, porque cada vez que nós acompanhamos as leituras, nós vamos vendo, assim, a presença de Jesus com outras parábolas ao nosso lado com essa parábola. Como, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a própria prece do Pai Nosso, porque quando nós pronunciamos o Pai Nosso, nós pedimos ao Pai que nos perdoe, que perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos o do outro. O que significa isso? Nós queremos ser perdoados, nós queremos ser compreendidos, mas nós também precisamos compreender, precisamos perdoar o outro. E isso tudo está demonstrado nessa parábola, porque quando o mordomo, ele negocia lá com os arrendatários, permitindo que atenue a dívida dele, ele está, de certo modo, perdoando parte. Daí alguém podia dizer assim, mas ele está usando do bem do patrão para ele ter perdoado. Se prejudicasse tanto o patrão esse perdão, o patrão não teria permitido, porque ele tinha total autonomia para isso. Ele que era o proprietário. No entanto, ele elogiou a atitude de prudência do mordomo. E nós sabemos que diante dos olhos da espiritualidade, diante de Deus, que é essa força sublime da nossa vida, né? A razão primária de nós vivermos aqui, nós também somos compreendidos, somos perdoados na medida em que nós perdoamos. E nós somos compreendidos e muitas vezes, naquilo que poderíamos viver com um sofrimento muito maior, os nossos sofrimentos são atenuados também. Então, eu recomendaria que é uma parábola bastante difícil, muito pouco divulgada, né? E que vale a pena estudar, pesquisar mais outros autores. Haroldo Dutra tem um palestrante, um juiz de direito de Minas Gerais, muito conhecido no meio espírita, no YouTube. Ele fala muito bem sobre essa parábola. Nós vamos encontrar em Kai Barchútil uma abordagem sobre essa parábola. Mesmo nos livros O Consolador, O Pão Nosso de Emmanuel, nós vamos encontrar explicações relacionadas a essa parábola. Quero aqui, então, encerrando, agradecer a atenção de todos, rogar que o nosso bom Deus abençoe a todos nós, nos colocando força, coragem, vontade de lutar, para que possamos superar as nossas imaturidades, as nossas dificuldades e possamos estender as nossas atitudes para a fraternidade e para o bem do outro. Obrigada a todos, que Deus os abençoe. Então, nesse momento, vamos agradecer, né? Agradecer a Maria Antônia pela palestra de hoje.
Vamos lá. Se algum probleminha com a dona Antonieta, que a gente não estava ouvindo, ela estava finalizando a nossa live, mas eu aproveito aqui para agradecer a nossa irmã, Maria Antônia. Como ela me falou, eu já tinha estudado essa parábola, a gente tinha comentado, é uma parábola difícil de entender, mas ela foi muito feliz com a sua abordagem, fiquei muito feliz com a abordagem dela, esclarecendo que todos nós somos imperfeitos, não é isso? Todos nós temos as nossas mazelas, mas todos nós podemos ser, né, o que? Co-criadores, nós podemos fazer o bem. É o que a gente sempre fala. Como nós pertencemos a uma família universal, né? Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a bondade, essa qualidade de amor, de poder dentro da gente para fazer a bondade. Então, eu acho que foi esclarecedora a palavra. É uma parábola difícil, porque quem na primeira leitura vai achar, nossa, Jesus está beneficiando aquelas pessoas que fazem, aproveitem, né, do bem dos outros para poder se beneficiar. Não, não é bem isso. Ele está mostrando outras coisas. Ele mostra muito bem que todos nós temos nossas dificuldades, nós somos imperfeitos. Quantas nós, se a gente acreditar que temos outras vidas, como o Espiritismo nos fala, nós temos outras vidas. Então, quanto de ruim nós fizemos? Porque se a gente está aqui hoje, porque a gente está pagando nossas dívidas. E qual a forma de pagar as dívidas? Justamente fazendo isso. É fazendo o bem para outra pessoa. E como nós aprendemos com a nossa doutrina, a caridade só na caridade que é a salvação, não é isso? E a gente já falou aqui que Chico parafrisou, dizendo que só no amor há salvação. Então é isso, é fazer o bem sempre às pessoas, colocar esse amor que nós temos, que é essa qualidade inata que nós recebemos, porque nós somos filhos de Deus, é essa informação que eu acho que tem que ficar bem na nossa consciência e prestar atenção nisso, né? Que tudo que nós fazemos, nós temos um reflexo. Fazemos coisas boas, vai ter coisas boas sempre acontecendo, não é? E sempre entendendo que somos imperfeitos. Deus fez imperfeitos, nós estamos numa eterna evolução. Por isso acreditamos em vida após a morte, em reencarnação. Eterna evolução, o que nós podemos fazer na nossa vida de hoje é acreditar que sempre podemos fazer algo para alguém. E isso, com certeza, vai surtir um efeito positivo para a gente. Tá bom? Então, vamos fazer agora, como já falei, agradeço a nossa irmãzinha, que Deus a proteja, ilumine na sua jornada, levando essa informação para outros lugares, outras lives, para outras pessoas que possam ouvir, que é uma informação importante, que frigir dos ovos, estamos falando da caridade. E é justamente essa prática mais importante que a doutrina nos ensina, fazer a caridade. Agora, como eu tinha falado inicialmente, seria a dona Antonieta finalizando a nossa live com uma prece de fluidificação da água. Mas como me restou esse atributo, né? Eu gostaria de fazer com vocês uma prece. Vamos pedir a Deus, nós estamos vivenciando agora, nesse momento da live, uma energia muito positiva, de paz, de amor. Vamos pedir a Deus, esse fluido cósmico universal, que ele possa colocar nas águas de todos os lares, de todos os copos, garrafas que estão esperando como recipiente de uma medicação. Nós entendemos que a água fluidificada, as pessoas têm que entender que é como se fosse um remedinho colocado nela. Há uma alteração na propriedade da água. A água ela muda, ela começa a ter propriedades especiais e se torna mais especial porque ela é colocada para a pessoa que está com a intenção de tomá-la. Você também pode fazer, colocar um copo para a intenção de outra pessoa, sem ela saber, e você oferecer. Sempre vai estar sendo feita uma coisa boa. A caridade a gente está falando. Então, vamos pedir a Deus proteção e amparo, que toda a espiritualidade amiga possa estar hoje iluminando todos os lares, podendo colocar um pouquinho da medicação necessária para todos os irmãozinhos que estão aí acometidos de Covid-19, que nós sabemos que essa pandemia está se alastrando cada vez mais para os interiores. Aqui em Piracicaba, para quem não sabe, nós estamos no vermelho, então é por isso o distanciamento físico da nossa seara. Mas vamos pedir para Deus, para a espiritualidade amiga, levar todos os lares um pouquinho do remédio que possa atenuar todas as dores dos nossos irmãos. E para finalizar, gostaria de fazer um Pai Nosso, então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Meus irmãos, a gente dá por encerrada essa live de hoje, deixando assim uma esperança a todos, que tudo está passando. Vamos acreditar sempre na providência divina. As coisas vão melhorar, com certeza. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.